A queda de braços pelo comando do União Brasil no Ceará. No primeiro capítulo dessa novela, o ex-deputado federal, Capitão Wagner, ganhou o aval da Executiva Nacional para continuar comandando a legenda no Ceará. Quem tem detalhes é o repórter Sátrio Salles. O ex-deputado federal e atual presidente regional do União Brasil, Capitão Wagner, neutralizou os movimentos para tirá-lo do comando da legenda e, com o apoio da cúpula nacional, se mantém à frente da sigla no Ceará. Por trás desse movimento estava o deputado federal Júnior Mano, ex-PL. Mano foi expulso do Partido Liberal após decidir ignorar o candidato da legenda à Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes, e subir no palco de Evandro Leitão, do PT. Hoje, o União Brasil integra a base de apoio ao governo Lula e Júnior Mano, que fez parte da base do Palácio do Planalto, busca um abrigo partidário sintonizado com a gestão petista. Durante o encontro com o presidente nacional do partido, Antônio Rueda, Wagner, ao lado dos deputados federais Danilo Forte, Moses Rodrigues, Fernanda Pessoa e Daiane Bittencourt, recebeu o aval para continuar liderando o União Brasil. Continuamos firmes na presidência estadual da União Brasil. A Nacional reconhece o nosso trabalho. Nosso partido foi muito bem conduzido até aqui e continuará sendo. Temos muito a fazer até 2026, disse Wagner por meio de nota. Com redação do Ceará Agora e informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. O União Brasil passou a ser cobiçado, o jornalista Beto Almeida, porque tem mais de 40 deputados federais, saiu das eleições municipais com extraordinário número de prefeitos em todo o Brasil. Aqui no Ceará, nos municípios, não tem essa presença tão expressiva, mas como é uma estrutura partidária nacional, com presente e futuro, não deixa de ser, repito, bem cobiçado o partido, como, por exemplo, pelo deputado federal Júnior Mano. Exatamente, Luciano, é isso aí. E tem 5 prefeituras, não é um número expressivo, mas tem 4 deputados federais, 4 deputados estaduais, tem vereadores e tem essa perspectiva aí, como você falou, de poder. É um partido que está bem estruturado a nível nacional e claro que isso interessa já para as eleições de 2026. Não é a primeira vez, Luciano, que um aliado ali da base governista tenta levar a União Brasil para o lado de lá, como se diz, tirando ele da oposição. O Chiquinho Feitosa já fez isso também lá atrás. Foi para o União, tentou, inclusive, levar o partido e não conseguiu. Desta vez, houve também o convite para o Mano, né? Isso, diga-se de passagem, o convite veio da Nacional. O Júnior Mano foi conversar com o Antônio Rueda, com o presidente do partido, mas, claro, dentro do bojo desse convite, não existia inicialmente a proposta para que ele, Mano, assumisse o comando do partido aqui no estado do Ceará. Mas era exatamente isso que o Júnior Mano queria. Ele queria ir para o União Brasil, já que ele foi expulso do PL, mas queria comandar o partido. E aí foi que entrou a reação do capitão Wagner. O capitão foi a Brasília, se reuniu com os deputados federais, lá a Fernanda Pessoa, Danilo Forte, Daiane, do capitão, e também disse o seguinte, que saiu de lá convicto de que continua na presidência estadual do União Brasil aqui no estado do Ceará, que esse ponto está pacificado e que o partido não está aberto a negociações para sair do campo político onde ele está para dar apoio ao governo aqui no estado do Ceará. Isso implica dizer, claro, que o capitão Wagner e o comando do União Brasil trabalham, dizendo, com a perspectiva de estar já com as eleições de 2026 nesse cenário. E quando eu falo, não é só a disputa aqui no âmbito estadual, não. É no âmbito também nacional, já que o União Brasil tem também perspectivas para entrar na disputa presidencial. E mais do que isso, ele falou também, o capitão Wagner, diz o seguinte, olha, que está trabalhando inclusive a adesão de outros nomes ao partido, à União Brasil aqui no estado do Ceará. Diz que tem inclusive perspectiva de aumentar a bancada federal e até a estadual. Disse que renovou o convite ao ex-prefeito Roberto Cláudio, que continua aberto a essa possibilidade de ingresso do ex-prefeito Roberto Cláudio ao União Brasil.
Ainda sobre União Brasil, é uma das siglas que integram a base de apoio ao governo federal, com 3 ministérios. E nessa disputa, já olhando para 2026, Beto Almeida, o governador de Goiás, que é um dos pré-candidatos do União Brasil à presidência da República, Ronaldo Caiado, disse que jamais o União Brasil estará no palanque do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, no momento atual, o União Brasil é governo, porque tem uma presença bem marcante no primeiro escalão da administração do presidente Lula, embora a maioria dos parlamentares do União Brasil fique ali entre oposição e situação. Não é uma situação firme, mesmo com essa a ocupação de cargos no primeiro escalão do governo federal, e tem outros parlamentares que, por uma questão ideológica, mantêm a linha de oposição à administração do petista Luiz Inácio Lula da Silva. Do ponto de vista do futuro, Beto, o Júnior Mano acaba sendo também um deputado federal bem cobiçado, bem assediado, porque ele foi o segundo parlamentar mais votado à Câmara Federal em 2022 no Ceará, recebendo 216 mil votos, se elegeu sem precisar do partido. O que é que eu quero dizer sem precisar do partido? É porque, à época, cada sigla precisava somar pelo menos 200 mil votos para garantir uma vaga de deputado federal pelo estado do Ceará. E o Júnior Mano, pelo trabalho por conta própria, acabou somando 216 mil votos. Ou seja, superou o quociente eleitoral. Superou o quociente eleitoral, daí qualquer partido querer o deputado federal Júnior Mano, né? E outro aspecto também, Beto, quando eu falo já do outro lado, por que o União Brasil se torna atrativo? Porque o partido tem um fundo eleitoral que em 2024 chegou a 535 milhões de reais, ou seja, dinheiro que, se bem distribuído entre os diretórios estaduais, acaba por alimentar uma boa estrutura partidária. E se faço o registro que, por exemplo, a candidatura do capitão Wagner à Prefeitura de Fortaleza foi bancada pelo Fundo Eleitoral do União Brasil, ou seja, sem precisar de doações de outros partidos para conduzir naquele momento a campanha. Não é à toa, Luzedor, logicamente, que há todo esse interesse pelo União Brasil. Não é apenas uma questão para atrair para um outro campo político. É exatamente pelas possibilidades reais que o partido tem, a força eleitoral que ele tem, a partir, inclusive, dessa questão da distribuição da verba de campanha que é destinada para os partidos políticos. Então, ele é um ponto de atração, sem sombra de dúvida. Inclusive, o capitão Wagner afirma, Luzedor, que houve sim a conversa dele também com o Júnior Mano, mas que naturalmente isso foi uma conversa respeitosa, que o convite em nenhum momento se fechou para o Júnior. A questão aí só entornou um pouco o caldo quando houve essa questão de que o Júnior Mano tinha interesse em assumir o controle da legenda aqui no estado do Ceará. E aí foi que entrou exatamente a reação do capitão Wagner com apoio da bancada federal cearense. Seria um dos caminhos para o grupo do ex-prefeito Roberto Cláudio, o União Brasil? Seria também, Beto Almeida, caminho para o prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, que tem esse grupo sintonizado politicamente com o Júnior Mano, e ambos estão hoje na base de apoio ao governo de Elmano de Freitas? Olha, vamos lá. O caso do Roberto Pessoa... Roberto Cláudio. Do Roberto Cláudio? Falei Roberto Cláudio. Você falou Roberto Pessoa. Então foi troca de sobrenome. Pois é. Não, já ia dizer. Porque Roberto Pessoa já está lá. Porque Roberto Pessoa já está lá. Inclusive a Fernanda Pessoa, filha do Roberto Pessoa, está no União Brasil. O capitão Wagner esteve, inclusive, como secretário do Roberto Pessoa. Isso aí não teria problema. Com relação aos dois outros citados nomes, Roberto Cláudio, sem dúvida, é uma atração para ele e também para o grupo do Acilon Gonçalves. Agora, lembrando, a ida de Roberto Cláudio para a União Brasil sela de vez o posicionamento do partido, pelo menos aqui no estado do Ceará, no campo da oposição. Essa é a questão. Entendeu? Esse é o grande, vamos dizer assim, diferencial que o capitão Wagner quer imprimir nesses nomes que ele diz que está trabalhando para fazer o ingresso no partido. Ele quer reforçar, mas resta saber quais são exatamente esses nomes com quem ele pretende contar dentro dessa nova fase da União.